Então, pessoal, eu estou vindo aqui com esse vídeo aqui, né, para poder falar com você sobre operações com polinômios. Nós vamos a falar neste vídeo de multiplicação e divisão de polinômios. Porque as outras duas operações, que são a subtração e a adição, são operações mais simples. Então, nós vamos tratar nesse vídeo aqui de multiplicação e divisão de polinômios. Acompanhe com a gente aí. Então, pessoal, vamos falar de multiplicação e divisão de polinômios, né? Conforme a gente já tinha anunciado aí. Então, vamos falar de multiplicação de um polinômio por um monômio, né? Monômio é a menor parte de uma expressão algébrica. Então, nós temos aqui que esse polinômio aqui é multiplicado por esse monômio. Quem é esse polinômio? Então, 3x3y menos x4y2 mais 2y menos 5x, que multiplica menos xy. Então, para poder fazer essa multiplicação, pessoas, nós vamos fazer o seguinte. Nós temos que multiplicar cada termo desse parênteses aqui por esse termo aqui. Então, veja só. Eu vou multiplicar 3x3y por menos xy. Depois menos 4x4y2 por menos xy, depois mais 2y por menos xy, e por fim menos 5x por menos xy. Então, vamos ver como é que ficou. Então, veja só, cuidado com os sinais, gente, não pode esquecer da multiplicação de sinais. Então, veja só, vamos multiplicar aqui, olha, mais vezes menos, menos 3x3y vezes xy vai dar 3 vezes 1, 3, porque o coeficiente desse xy aqui é 1. 3, x3 vezes x, x4, multiplicação de potência de mesma base, conserva a base e soma os expoentes. E y vezes y, y2. Bom, agora o segundo termo aqui, ó, menos vezes menos mais x4 vezes x, x5, y2 vezes y, y3. Agora, o outro termo, mais vezes menos, menos o coeficiente 2 vezes o coeficiente 1, 2. O x não tem aqui, portanto, eu repito ele aqui. E y vezes y, y2. Por fim, menos vezes menos, mais 5 vezes 1, 5, x vezes x, x2, e como não tem y aqui, eu só repito ele aqui. Então, gente, tem que tomar muito cuidado com os sinais e, principalmente, também multiplicação de potência de mesma base. Se você tiver com problemas nisso, vá fazer revisão de propriedades da potenciação. Depois que a gente termina aqui, a gente então vai colocar o polinômio em ordem. Como é que a gente coloca esse polinômio em ordem? A gente pega, principalmente, a gente acha uma variável e coloca essa variável em ordem decrescente dos expoentes, correto? Então, eu peguei aqui a variável x e veja só, x5y3, eu estou colocando o x5 primeiro, depois menos 3x4y2, olha aqui, ó, x5, x4. Depois x2 mais 5x2y, está aqui. E por fim, o menos x2y. Então veja só, ó, em ordem de x, x5, x4, x2 e x1. Coloquei esse polinômio em ordem. Agora nós vamos fazer a multiplicação de um polinômio por um polinômio. Então, como é que é multiplicar um polinômio por um polinômio? Veja só, eu tenho esse polinômio aqui e vou multiplicar por esse polinômio aqui. Então, como é que vai dar essa multiplicação? O primeiro termo desse parênteses vai multiplicar cada um dos termos do segundo parênteses, tá? E o segundo termo desse parênteses vai multiplicar também cada termo desse segundo parênteses. Então, vamos à multiplicação.
Veja só, eu coloquei aqui separado para vocês verem, em preto e vermelho, que essas setas pretas multiplicaram primeiro. E aqui as setas de baixo multiplicaram depois. Então, veja só, pessoas, é o seguinte, tem que tomar cuidado com os sinais. Multiplicação de potência de mesma base, não esqueçam. Então, olha o que eu tenho. Mais vezes mais, x vezes 2x2, 2x3. Mais vezes menos, x vezes 5y, 5xy. Mais vezes mais, x vezes x ao quadrado, ou x2. E mais vezes menos, x vezes 2, 2x. Agora, eu vou para o segundo termo do primeiro parênteses. Mais vezes mais, 3y vezes 2x2, 3 vezes 2, 6, x2 eu repito, y eu repito, porque não tem como multiplicar. Mais vezes menos, 3 vezes 5, 15, y vezes y, y2. Mais vezes mais, 3y vezes x, 3xy. E mais vezes menos, 3y vezes 2, 6y. Agora, nós vamos consertar os polinômios, lembrando que temos que colocar ele em ordem. E também vamos fazer as operações, aqueles monômios que tiverem mesma parte literal, ou seja, forem semelhantes, a gente pode operar adição e subtração. Como aqui, o único que eu tenho semelhante aqui é o menos 5xy e o mais 3xy. Então, ficou assim o resultado. Olha, 2x3 não tem ninguém, eu repito ele aqui. O x2 também não tem ninguém, eu repito ele aqui. Ah, sim, professor, tem aqui 6x2y. Gente, monômios semelhantes, a parte literal tem que ser igual. Então, x2 ele está sozinho. Depois eu pego 6x2y. Ah, mas tem 6xy aqui, xy aqui. Tá, porém não é elevado ao quadrado, então não são monômios semelhantes. Então, 6x2y menos 2x, que também não tem outro x aqui, correto? Menos 2xy. O que é menos 2xy? É menos 5xy mais 3xy. Veja, a parte literal deles são iguais e eu posso fazer, então, esta subtração. Então, deu menos 2xy. Menos 6y e menos 15y2. E eu coloquei ele em ordem de x. Tá vendo aqui, ó, x3, x2, x2, depois x e x novamente. Vamos agora falar da divisão de um polinômio por um monômio. Então, nós temos aqui o polinômio 6x4 menos 21x3 mais 15x2, e eu vou dividir isso por 3x ao quadrado. Então, de novo, do mesmo jeito da multiplicação, eu vou dividir cada termo desse parênteses por esse parênteses aqui. Então, 6x4 dividido por 3x2, menos 21x3 dividido por 3x2, mais 15x2 dividido por 3x2. Cuidado com os sinais e, de novo, pessoas, vamos lembrar agora da divisão de potência de mesma base, que é quando eu divisão de potência de mesma base. Conserva a base e subtrai os expoentes. Então, vamos lá. Veja só. Agora aqui o resultado, olha, mais dividido por mais, 6 dividido por 3, 2, x4 dividido por x2, x2. Beleza? Agora esse aqui, ó, menos dividido por mais, menos, 21 dividido por 3, 7, x3 dividido por x2, x, porque é 3 menos 2, expoente 1. Mais dividido por mais, 15 dividido por 3, 5, e x2 dividido por x2, 1. E eu não preciso de colocar ele aqui. Logo, o resultado dessa divisão é este aqui.
Eu também posso fazer de uma outra forma. Eu posso transformar todos esses polinômios aqui, esse polinômio, em fração. Então, veja um segundo exemplo. Eu tenho aqui 8x3 mais 6x2 menos 14x dividido por menos x2. Então, se tudo isso está dividido por isso, eu posso escrever desse jeito aqui, ó, 8x3 mais 6x2 menos 14x sobre menos 2. Uma vez que esse denominador aqui é comum para todos eles, isso vai ficar deste jeito aqui, olha. 8x3 dividido por menos 2x, mais 6x2 dividido por menos 2x, e menos 14x dividido por menos 2x. Agora é só a gente dividir. Nós já aprendemos a fazer divisão de monômios, então agora é só dividir. Olha lá, 4 dividido por 2, aliás, perdão, 8 dividido por 2, 4, mais dividido por menos, menos. x3 dividido por x, x2. Mais dividido por menos, menos. 6 dividido por 2, 3. x2 dividido por x, x. E menos, perdão, isso, menos dividido por menos, mais. 14 dividido por 2, 7. X dividido por x, 1, não precisa de colocar. Tá tranquilo até aí? Então, pessoal, aí agora nós vamos falar sobre algumas observações na divisão de polinômios. Essas observações, vocês têm que se atentar muito para elas. A primeira é a seguinte. Os polinômios dividendo e divisor devem estar em ordem com os expoentes das variáveis decrescente. Ou seja, eu vou verificar se o meu polinômio está com as variáveis e os seus expoentes dessas variáveis em ordem decrescente. Segunda observação. Se os polinômios dividendo ou divisor estiverem incompletos, devem ser completados. Nós vamos ver isso aí mais tarde. Eu vou fazer um exemplo para vocês. E se atentar para as aplicações das propriedades de multiplicação e divisão de potência de mesma base. Então, pessoas, nós vamos precisar de lembrar e de aplicar as propriedades da multiplicação e divisão de potência de mesma base. E por fim, e super importante, cuidado com os sinais. Errou o sinal, errou a conta toda. Então, muita atenção em todas essas observações. Então, vamos começar... falando também da relação fundamental da divisão. Então, veja só. Eu coloquei aqui o algoritmo da divisão. Então, eu tenho um valor que se chama dividendo, que dividido por outro valor, que é o divisor, vai me dar um quociente. E pode ter um resto. Esse resto pode ser zero ou não. Quando o nosso resto é zero, a gente fala que a nossa divisão foi exata. E quando não, é uma divisão não exata. O que é a relação fundamental da divisão? É essa fórmula que você está vendo aqui. O que ela quer dizer? Ela quer dizer que o dividendo é igual ao quociente vezes o divisor mais o resto. Então, quociente vezes divisor mais resto é igual a dividendo. Não pode esquecer disso aqui. Tá beleza? Assim sendo, vamos passar para frente e vamos ver aqui uma divisão de polinômios por polinômios. Então, tem aqui o polinômio 3x2 mais 2x menos 4, dividido por um outro polinômio, que é o x menos 1. Verificando se esses polinômios estão completos e em ordem. Bom, eles estão em ordem, veja só, x2, x1, ou seja, está decrescente, 2, 1. E aqui eu tenho apenas um 1, não tenho mais nada aqui. Então, eles estão em ordem. Estão completos? Sim. Ele começa num valor 2 aqui, depois, aliás, num expoente 2 aqui, depois vem para o expoente 1, e aqui embaixo a gente não tem nada. E aqui a gente já tem o expoente 1 e aqui embaixo. Então, eles estão completos e em ordem. Assim sendo, nós montamos o algoritmo da divisão e vamos proceder à operação. Então, olha só, 3x2 mais 2x menos 4 dividido por x menos 1. Todo mundo já fez esse tipo de operação usando esse algoritmo. Então, pessoas, prestem atenção. Quando a gente for dividir polinômios por polinômios, a gente vai pegar
o primeiro monômio do polinômio dividendo, que é esse cara aqui, ó, primeiro monômio do polinômio dividendo, e dividir pelo primeiro monômio do polinômio divisor. Cuidado com os sinais e a divisão de potência de mesma base. Então, eu vou pegar somente o primeiro aqui e dividir pelo primeiro. Veja como vai ficar. 3x2, aliás, perdão, mais dividido por mais, mais dividido por mais. Voltando. 3x2 dividido por x, 3x. Por quê? 3 dividido por esse 1, que é o coeficiente de x aqui, 3. E x2 dividido por x, x. Divisão de potência de mesma base. x2 dividido por x1. Conserva a base e subtrai o expoente. 2 menos 1, 1. Então, aqui ficou x3. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou pegar esse x3 aqui, que eu encontrei na divisão de 3x2 por x, e multiplicar esse cara por x menos 1. Ou seja, 3x vezes x e 3x vezes menos 1. Cuidado com os sinais. Vamos de novo, olha lá. Mais vezes mais. Mais. Pula para cá. Menos. Olha esse menos aqui. Então, mais vezes mais, mais. Pula para cá, menos. 3x vezes x, 3x2. Ou seja, 3 vezes 1, 3. X vezes x, x2. Multiplicação de potência de mesma base. Conserva a base e soma os expoentes. Olha aqui, ó, 1 aqui, x2. E agora nós vamos multiplicar esse 3x por menos 1. Mais vezes menos, menos. Pula para cá, mais. Quando eu falo pula para cá, imagina que eu estou pulando esse pedacinho aqui. Quando eu faço isso, eu troco o sinal, correto? Então, mais vezes menos, menos. Pula para cá, mais. 3x vezes 1, 3x. E aí a gente faz o traço aqui e nós vamos fazer a operação. 3x2 menos 3x2, 0. Ou seja, eu posso cortar porque são números opostos. 2x mais 3x, 5x. E desço o menos 4. Olha, somente desci o menos 4. Agora eu vou pegar esse cara aqui, ó, 5x menos 4, e dividir por x menos 1. Como é que eu vou fazer? Do mesmo jeito que eu fiz aqui em cima. Eu vou pegar apenas o primeiro termo desse polinômio e dividir pelo primeiro termo desse polinômio. Então, o que eu tenho? Cuidado com os sinais. Mais, dividido por mais, mais. 5x, dividido por x, 5. Agora que eu já descobri esse 5, eu vou pegar esse 5 e multiplicar por x menos 1, igual eu fiz com o 3x. Cuidado com os sinais. Então, eu vou pegar esse mais 5 e multiplicar por x menos 1. Tanto por x quanto por menos 1. Então, como é que vai ficar? Mais vezes mais, mais. Pula para cá, menos 5 vezes x, 5x. Mais vezes menos, menos. Pula para cá, mais 5 vezes 1, 5. Beleza? Vamos de novo fazer o nosso traço aqui. Então, eu tenho que eu posso cortar 5x com menos 5x, porque vai dar 0. E menos 4 mais 5 é igual a 1. Então, a nossa divisão desse polinômio aqui, olha, 3x2 mais 2x menos 4 dividido por x menos 1, é igual a 3x mais 5 com o resto 1. Se a gente for fazer a propriedade fundamental da divisão, se eu pegar o quociente vezes o divisor mais o resto, vai ter que dar esse cara aqui em cima, 3x2 mais 2x menos 4, ou seja, 3x mais 5 vezes x menos 1, mais 1 tem que dar isso aqui. Beleza? Bom, agora nós vamos fazer uma divisão de polinômios, tá? Onde eu tenho que conferir os polinômios novamente. Então, vamos lá, olha lá.
Primeira coisa, dividir 4x3 por menos x2 mais 2, dividir por x2 mais 1. Conferir se os polinômios estão em ordens e completos. Veja só, eles não estão completos, eles estão em ordem, mas eles não estão completos. Olha só, no caso acima, eles estão em ordem, mas não completos. Então, nós vamos completar. O que está faltando aqui? Ó? Eu tenho x3, x2, mas eu não tenho x1. E no divisor aqui eu tenho x2, mas não tenho x1. Então, nós vamos completar. Veja só como é que ficou. O polinômio dividendo 4x3 menos x2 mais 0x, que é o que está elevado a 1 mais 2. Ou seja, eu só coloquei aqui o 0x. E no polinômio dividendo, ficou assim, x2 mais 0x mais 1. Gente, eu estou colocando aqui 0x, poderia estar faltando qualquer outro expoente. No nosso caso aqui, no nosso exemplo, é este. Agora que eu já completei e já vi que eles estão em ordem, eu vou montar o algoritmo da divisão, certo? E efetuar a operação. Como é que vai ser? Então, olha lá, 4x3 menos x2 mais 0x mais 2, dividido por x2 mais 0x mais 1. Então, de novo, do mesmo jeito que eu fiz o outro, eu vou dividir o primeiro termo pelo primeiro termo. E cuidado com os sinais, multiplicação e divisão de potência de mesma base. Olha, mais dividido por mais. 4x3 dividido por x2, 4x. Bom, 4 dividido por 1, 4. x3 dividido por x2, x. Porque 3 menos 2 é 1. Agora eu vou pegar esse cara aqui e multiplicar por todo mundo aqui. Eu vou pegar o 4x e multiplicar por todo mundo. Cuidado com os sinais. Mais vezes mais, pula para cá, menos. 4x vezes x2, 4x3. Multiplicação de potência de mesma base. Conserva a base e soma os expoentes. x1 mais x2 vezes x2, x3. E 4 vezes 1, 4. Mais vezes mais, pula para cá, menos. 4x vezes 0x, 0x2. Ó, 4 vezes 0, 0. X vezes x, x ao quadrado. De novo agora pelo 1. Mais vezes mais, pula para cá, menos. 4x vezes 1, 4x. Dou o traço aqui e vou fazer aqui a nossa conta. 4x3 menos 4x3 eu corto. x2 menos x2 mais 0x2 menos x2. Mais 0x menos 4x menos 4x. E eu desço o mais 2. Agora eu vou pegar de novo esse menos x2 e dividir por menos x por x2 aqui. Cuidado com os sinais. Então, olha lá, menos dividido por mais, menos x2 dividido por x2, 1. Todo número dividido por ele é igual a 1. Agora eu vou pegar esse menos 1 aqui e multiplicar por todo mundo aqui em cima. Beleza? Então, vamos lá. Menos vezes mais, menos, pula para cá mais. Se pula para cá mais, então 1 vezes x2, x2. Menos vezes menos, mais. Perdão, menos vezes mais, menos. Pula para cá mais. 1 vezes 0x, 0x. E menos vezes mais, menos. Pula para cá mais. 1 vezes 1, 1. E nós vamos fazer a nossa subtração aqui. Menos x2 mais x2 eu posso cortar. Menos 4x mais 0x menos 4x. E 2 mais 1 igual a 3. Então, a nossa divisão aqui está dando o quê? Um quociente de 4x menos 1 com o resto menos 4x mais 3. Então, agora a gente vai verificar se isso é verdade. Aplicando a propriedade fundamental de divisão, nós temos que dividendo, é igual a quociente vezes divisor mais resto. Quem que é o nosso quociente? 4x menos 1, que multiplica o nosso divisor, x2 mais 1. Não precisa do 0x, não. x2 mais 1, mais o nosso resto, menos 4x3. Lembrando da multiplicação que nós vimos alguns slides atrás, eu tenho que 4x vezes x2, 4x3, 4x vezes mais 1, 4x, menos 1 vezes x2, menos x2,
e menos 1 vezes mais 1 menos 1, menos 4x mais 3, que é o nosso resto. Cortando mais 4x com menos 4x, me sobra 4x3 menos x2 menos 1 mais 3 mais 2, que é exatamente o nosso dividendo aqui. Tá, beleza, pessoal? Então, de qualquer forma, aí, se vocês sentirem dúvida, pausa o vídeo, copia e tenta fazer sozinho e depois vem conferindo para ver se está certo. Tá legal? Então, pessoal, espero que vocês tenham entendido aí bem essas operações, né? A gente tem que ficar atento com os sinais e com as propriedades da potenciação, né? A multiplicação e a divisão de potência de mesma base. Então, se tiver alguma dúvida, volta no vídeo quantas vezes necessário, pausa ali naqueles exemplos que eu dei, tenta fazer os exemplos sozinho, e se tiver alguma dúvida, posta aí pra gente aí nos comentários que a gente vai ajudar vocês. Beleza? Então, um abraço e até o próximo vídeo.